Olá, meu querido vocacionado, seja bem-vindo a mais um encontro vocacional aqui da Fraternidade São João Paulo II. Hoje nós temos o nosso segundo encontro. Como vocês viram, semana passada nós falamos aí um pouquinho sobre a vocação de Adão e Eva, e hoje, de maneira particular, nós iremos trabalhar um pouquinho sobre a vocação de Noé. Lembrando que esse ano, eu e o irmão José, como promotor vocacional, tenho essa proposta de fazer um encontro vocacional bíblico, ou seja, ao longo desse ano, do ano de 2023, nós vamos trabalhar as vocações que estão na Bíblia de modo cronológico, ou seja, nós iniciamos, estamos ainda no Gênesis, semana passada com Adão e Eva, hoje nós prosseguimos com a vocação de Noé e com aquilo que ele tem a nos ensinar nesse processo de discernimento vocacional. Como eu falei para vocês, todo início de ano nós estabelecemos nas nossas vidas aí, pelo menos eu faço isso, não sei se você faz, se não faz, deveria começar a fazer, estabelecer metas para aquilo que nós desejamos para o nosso ano, né? O que você deseja para o teu ano de 2023? Sem dúvida nenhuma, se você ainda não descobriu qual é a sua vocação, essa precisa ser uma das suas metas. Descobrir qual é o seu chamado, aquilo que Deus te chama a viver, te chama a fazer. Sem dúvida nenhuma, esse tem que ser um dos nossos objetivos para o ano de 2023. E eu, como os irmãos que são promotores vocacionais, estamos aqui para te ajudar, para que você possa discernir e tomar uma decisão na tua vida, assim como eu fiz, assim como o Padre Ailton fez, como tantas outras pessoas, como tantos outros santos também fizeram. Discernir a sua vocação e tomar uma decisão a partir do chamado que Deus te faz. E hoje, de maneira particular, como eu falei para vocês, nós vamos falar sobre a vocação de Noé. Como a vocação, como o chamado de Noé pode nos ensinar a discernir a nossa vocação e aquilo que aconteceu com ele, digamos assim, que também pode acontecer na nossa vida, como nós podemos encontrar semelhanças aqui na vida de Noé. E antes da gente falar aqui, ler a palavra de Deus, eu queria te convidar a fazer uma breve oração. Semana passada a gente acabou nem fazendo, depois que o encontro terminou, que eu fiquei pensando, meu Deus, nem rezei, Que tipo de cristão eu estou sendo? Eu lembro que na missa do Ano Novo o padre perguntava isso, que tipo de cristão você está sendo, que tipo de cristão você quer ser em 2023? Sem dúvida nenhuma, nós temos que buscar sermos melhores, Semana passada acabei esquecendo da oração, mas essa semana não vou esquecer, por isso eu te convido nesse momento, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Feche os teus olhos, aí onde você está, na sua casa, Não sei se você está ouvindo no seu trabalho, onde quer que você esteja participando desse encontro vocacional, vamos nos colocar na presença do Espírito Santo e pedir para que Ele venha iluminar os nossos corações, pedir a intercessão da Virgem Maria para o nosso discernimento vocacional, para que a partir desse encontro com Deus, nós possamos ouvir o seu chamado, entender o que é que Ele quer para nós e a partir disso tomar uma decisão na nossa vida, entregar a nossa vida a Ele, dar o nosso sim, assim como Nossa Senhora fez. Faça-se em mim segundo a Tua palavra, faça-se em mim conforme a Tua vontade, Senhor. Venha ao nosso encontro nesta manhã de sábado, vem tocar os nossos corações, vem nos iluminar, Senhor. Nós estamos aqui ao seu dispor, estamos aqui, Senhor, na Tua presença e te pedimos, vem tocar o nosso coração, vem falar aos nossos ouvidos, Senhor. Nós queremos nessa manhã ouvir a Tua voz, ouvir o Teu chamado. Queremos, Senhor, fazer aquilo que vai ser melhor, tanto para nós, como também para o Senhor, aquilo que o Senhor deseja, Senhor. Vem tocar os nossos corações e tudo isso nós te pedimos por intercessão da Virgem Maria. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito bem. Então, antes da gente ainda falar aqui da vocação de Noé, você que está chegando hoje aqui no encontro vocacional, que não participou da live da semana passada, do encontro da semana passada, eu te convido depois a assistir também esse encontro, o encontro de Adão e Eva, para que você possa discernir a sua vocação, tá bem? Porque esses encontros, eles serão contínuos, Então, o
posso dizer assim, um vai ligar com o outro, né? Como a própria palavra de Deus ela é, uma coisa vai ligando na outra. Então, é muito interessante que você não assista apenas um encontro vocacional, mas que você faça esse progresso, que você faça esse caminho de discernimento. Ou seja, toda semana nós estaremos aqui gravando o programa, né? Todo sábado, 9 horas da manhã, estaremos aqui gravando esse programa vocacional, e é muito importante que você tenha essa continuidade. Talvez você não consiga assistir todo sábado, 9 horas da manhã especificamente, né? Irmão, nesse horário eu trabalho, nesse horário eu tenho que fazer almoço, tenho que cuidar da casa, tenho que fazer um monte de coisa, não tem problema. Os vídeos eles ficam salvos aqui no nosso canal do YouTube, existe uma aba, uma playlist dedicada aos encontros vocacionais. Então, às vezes não dá para assistir no sábado, tira um pouquinho de tempo ali, talvez domingo à tarde, um horário que você esteja livre, para poder assistir o encontro vocacional. Uma coisa muito importante que eu sempre falo no encontro é o seguinte: o encontro vocacional, ele não acontece só sábado das 9 às 10 da manhã, não. Ele acontece, o discernimento vocacional, ele acontece durante o nosso dia a dia. Por isso que é muito importante, quando você for participar dessa live, desse encontro, trazer a tua Bíblia, trazer um caderno, trazer uma caneta. Para quê? Para ir anotando tudo aquilo que Deus vai falando ao teu coração. Às vezes Deus fala ao teu coração, não é nem pela palavra, pela boca do promotor vocacional. Ele fala, só de você ler a Bíblia aqui, Deus ele toca o teu coração de alguma maneira. Deus ele vai te colocar uma palavra que, a partir dessa palavra, vai, digamos assim, você vai entender o chamado que Deus tem para sua vida. Eu lembro agora, só para vocês terem ideia como Deus pode falar conosco. O Padre Léo, né, que está em processo de beatificação, já é servo de Deus, ele dizia que ele foi chamado por Deus, olha só que coisa interessante, foi chamado por Deus num show do Iron Maiden, se eu não estou enganado. Só para vocês terem ideia, Iron Maiden é uma banda de rock satânico. Olha só que coisa, né? Fala lá do inferno, dos demônios e não sei do que. Por que eu falo isso? Porque uma época da minha vida eu já ouvi também Iron Maiden, por isso que eu conheço. E o Padre Léo, antes dele ser padre, né, ele foi num show, acho que com os amigos, e aí houve um momento ali que ele viu uma cena, né, uma cena acho que de um menino, sei lá, fazendo alguma coisa, e aquela ação daquele menino remeteu ele à Santa Missa. Ele se lembrou da Santa Missa, de um ato que o sacerdote faz na Santa Missa. E a partir daquele momento, ele começou a se sentir incomodado. E ele discerniu a vocação dele, entregou a vida, e como nós sabemos, né, se tornou esse grande sacerdote que nós tivemos aqui no Brasil, que hoje está nesse processo de beatificação. Ou seja, imagine, num show satânico, né, num contexto, num ambiente totalmente contrário, podemos dizer assim, à religião, a Cristo, num ambiente totalmente avesso ao que nós vivemos dentro da nossa religião, Deus pôde falar a um coração sobre vocação. O que Deus não pode fazer então, se nós lermos a Bíblia? O que Deus não pode fazer então, se nós meditarmos aquilo que Ele coloca no nosso coração? Por isso é importante. O seu discernimento vocacional ele não vai acontecer aqui, ó, durante uma hora, das 9 às 10 da manhã, pronto, eu faço o discernimento, acabou, já era. Queridos, a nossa vocação ela é muito importante. A nossa vocação ela pode significar para nós sentido de vida. Olha, você já parou para pensar nisso? Você já parou para pensar o porquê que você existe? O porquê você foi criado? Quantos jovens nós não encontramos hoje que se questionam isso? Irmão, eu não tenho sentido de vida, eu não encontro um sentido de vida. Quantos jovens nós já vimos cometerem suicídio porque não entendiam o porquê foram criados, não entendiam o sentido da sua vida. E muitas vezes a nossa vocação é o sentido da nossa vida. É o sentido da nossa vida. Uma vez o padre, eu acho que eu estava passando um momento difícil aqui dentro da comunidade, né? Isso acontece, viu? A gente às vezes passa por altos e baixos. Não significa que eu não tenho vocação, não significa que eu não tenho que perseverar. Pelo contrário, Deus muitas vezes permite crises, né? Se Deus permitiu que Jó vivesse o que ele viveu, justamente para que ele pudesse amadurecer, para que ele pudesse crescer, e a própria palavra de Deus nos diz, o ferro, para ele ser moldado, ele precisa ser passado pelo fogo. Deus permite muitas vezes. Uma vez eu estava passando ali, talvez um momento não tão bom na comunidade, o padre perguntou para mim, filho, você pensa em sair da comunidade? Você está pensando em sair da fraternidade? Quando ele me fez esse questionamento, eu comecei a pensar, e eu entendi que sem a minha vocação eu não tenho sentido de vida, eu não sou ninguém. A minha vocação é o sentido da minha vida, evangelizar, falar de Jesus.
ser um religioso, viver esse carisma, o carisma da fraternidade é o sentido da minha vida. Quantas pessoas nós encontramos vazias de sentido? Vazias de sentido. Talvez o grande problema, né, e talvez você possa estar aí se identificando, falar, caramba, eu sinto falta de um sentido de vida. Talvez você não lhe falta um sentido de vida, lhe falta discernir a sua vocação, lhe falta entender qual o chamado de Deus para a sua vida. O chamado de Deus, a nossa vocação, preenche o nosso ser, preenche o nosso coração. E olha, vou te dizer uma coisa, à medida que nós nos entregamos a esse chamado, nós nos tornamos pessoas felizes. À medida que eu me entrego ao chamado que Deus me faz, eu me torno uma pessoa mais completa. Eu me torno uma pessoa mais feliz. Porque a minha vida, ela se enche de sentido. A minha vida, ela se enche de propósito. Olha só que coisa. Quantas pessoas, às vezes, acabam indo para as drogas ou se entregam ao pecado porque lhes falta propósito. Às vezes eu vejo jovens se entregando, por exemplo, às drogas, se entregando, né, à prostituição, uma prostituição velada, né? Porque a prostituição, ela não é só você vender o seu corpo para que outra pessoa, entre aspas, se utilize de você. A prostituição, ela pode ser muitas vezes aquela pessoa, né, que ela fica pulando de braço em braço. Um jovem que vai para uma festa, por exemplo, e ali, vamos supor, um menino que fica com 20 meninas naquela festa. Nem precisa ser esse número, né, extravagante, vai, 2, 3. Às vezes é uma prostituição velada. Às vezes eu percebo que os jovens, eles acabam fazendo isso, se entregando às drogas. Por que um homem, ele se torna um alcoólatra? Não é só porque o álcool, né, dependendo ali da bebida, é uma bebida gostosa. Não. Mas porque o álcool gera esse estado de embriaguez que faz a pessoa esquecer a sua vida. A vida é sem propósito, a vida é sem sentido. E o álcool e a droga são anestésicos, né, são analgésicos para esse sofrimento que ela vive dentro dela. Ou seja, eu não aguento viver, o que eu faço? Eu vou me embriagar, eu vou perder a minha consciência. Para quê? Para não ter que enfrentar a realidade. É claro que todo esse movimento, muitas vezes, ele acontece de maneira inconsciente. Ninguém fala assim, nossa, eu vou beber. Por quê? Porque eu não tenho sentido de vida. Então eu preciso, de alguma maneira, anestesiar a minha consciência para eu não ter que enfrentar a minha realidade. Para eu não ter que entender qual é o propósito de Deus para a minha vida. Percebe como a vocação ela é importante? Como a vocação, e às vezes a gente não se dá conta disso, como a vocação ela precisa ser discernida. Percebe o quanto está em jogo em todo esse processo? Eu preciso buscar entender a minha vocação. Aí você pode falar, mas irmão, Deus nunca falou comigo. Deus nunca falou o que Ele queria para mim. Aí eu te pergunto, quantas vezes você quis ouvir? Quantas vezes você quis saber o que Deus queria para você? O que Deus queria para a sua vida? Porque às vezes, na nossa vocação, nós ficamos esperando no nosso quarto Jesus aparecer para nós. Ele aparecer lá, pá, José, eu quero que você seja um religioso santo. Eu quero que você entre na fraternidade, que você professe os seus votos, que você um dia se torne um sacerdote. Faça isso. Isso pode acontecer? Pode, sem dúvida. Deus é onipotente, pode fazer o que Ele quiser. Ele pode fazer. Isso é uma maneira extraordinária de Deus mostrar a nossa vocação. Ele pode fazer isso. Mas na maioria das vezes não é isso que acontece. O que acontece é a via ordinária, ou seja, através de sinais, através de inquietação, através de um desejo de fazer algo por Deus. Eu lembro que um dos principais sinais da minha vocação, eu falo isso, inclusive um dos irmãos comentou isso comigo, que eu falei isso em um encontro vocacional. Um dos maiores sinais que eu tive na minha vocação foi fazer uma visita à fraternidade
ser convidado pelos irmãos para fazer uma oração que eles faziam, que eu faço hoje também, que é a liturgia das horas. Vamos rezar com a gente? Vamos. Quando eu comecei a fazer aquela oração, eu tive no meu coração um sentimento que eu tinha tido poucas vezes na minha vida. O sentimento de fazer aquilo que eu fui criado para fazer. Não que eu seja criado para rezar só a liturgia das horas, mas a liturgia das horas ela compõe uma ação que um religioso tem que fazer. Então, quando eu fiz aquela oração, era como se naquele momento eu vivesse uma parcela, como se eu provasse um pequeno pedaço do que é a vida religiosa. Consegue entender? Não que eu tivesse sido criado para fazer aquela oração específica, não. Mas eu fui criado para ser um religioso. E à medida que eu provei, que eu experimentei um pouco do que é a vida religiosa, eu senti no meu coração aquela inquietação, eu senti no meu coração aquela paz. Aquela paz, e é engraçado falar isso porque é contraditório, né? Aquela paz que nos incomoda, olha só que coisa. Por que nos incomoda? Porque uma vez que você experimenta, você quer mais. É como um encontro com Deus, um encontro que te gera alegria, que te gera paz, que te gera felicidade, mas que ao mesmo tempo não é suficiente. Por quê? Porque você quer mais. Porque você deseja mais. Porque você quer experimentar mais e você quer levar essa experiência para outras pessoas. É uma paz que te deixa inquieto. Tá vendo? Como Deus ele pode falar de maneira ordinária, eu digo para vocês. Ou seja, a partir da nossa realidade, a partir da nossa vida. Deus não precisou aparecer no meu quarto. E mais uma vez eu falo, ele podia ter feito isso. E falar, olha, eu quero que você seja um religioso. Não. Ele agiu de uma outra maneira. Ele agiu de uma maneira muito mais singela, muito mais tranquila. É como o profeta Jeremias diz, seduziste-me, Senhor. Se eu posso dizer para vocês, olha, se houve um momento na minha vida que Deus me seduziu, foi esse momento. Um momento em que Ele me fez provar o que é a vida religiosa. E a partir desse experimento, dessa experiência, eu entender, eu sou chamado a fazer isso. Eu sou chamado a viver assim. Eu sou chamado a ser um religioso, a fazer o que o religioso faz. Eu fui criado, eu nasci para fazer isso. Semana passada a gente falava disso, né? Quando a gente falava de Adão e Eva. Glorificar a Deus é fazer aquilo que nós somos criados, que nós fomos criados por Deus para fazer. Se eu fui criado para ser um religioso, eu glorifico a Deus com a minha vida. Com a minha vida religiosa. Irmão José, o que Noé tem a ver com isso? Não sei. Porque essa parte eu não tinha preparado da pregação. E é muito bom, né? Quando Deus ele vai falando assim de maneira espontânea através de nós, né? Mas como eu falei para vocês, hoje a gente vai falar da vocação de Noé. E eu gostaria que você abrisse aí a sua palavra de Deus lá em Gênesis capítulo 11. Aliás, Gênesis capítulo 6, versículo 11. Gênesis, capítulo 6, versículo 11, a gente vai colocar na tela aí para você se orientar, para você se localizar na sua palavra de Deus. E a palavra ela diz assim para a gente: a terra corrompia-se diante de Deus e enchia-se de violência. Deus olhou para a terra e viu que ela estava corrompida. Toda criatura seguia na terra o caminho da corrupção. Então Deus disse a Noé: eis chegado o fim de toda criatura diante de mim, pois eles encheram a terra de violência. Vou exterminá-los, juntamente com a terra. Faze para ti uma arca de madeira resinosa. Divide-a em compartimentos e a untarás de betume por dentro e por fora. E eis como a farás. Seu comprimento será de 300 covados, sua largura de 50 covados e sua altura de 30. Farás no alto da arca uma abertura com a dimensão de um covado. Porás a porta da arca a um lado e construirá 3 andares de comprimentos. Eis que vou fazer cair um dilúvio sobre a terra, uma inundação que exterminará todo ser que tenha sopro de vida debaixo do céu. Tudo que está sobre a terra morrerá, mas farei aliança contigo. Entrarás na arca com teus filhos, tua mulher e as mulheres de teus filhos.
De tudo que vive, de cada espécie de animais farás entrar na arca 2, macho e fêmea, para que vivam contigo. De cada espécie de aves e de cada espécie de animais que se arrastam sobre a terra, entrará um casal contigo, para que lhes possas conservar a vida. Tomarás também contigo de todas as coisas para comer, e as armazenará para que te sirvam de alimento, a ti e aos animais. Noé obedeceu e fez tudo o que o Senhor lhe tinha ordenado. Palavra do Senhor, graças a Deus. Muito bem. Primeiro ponto da vocação de Noé. Vamos lá. Primeira coisa que nos chama a atenção nessa passagem que nós acabamos de ler. O mundo estava corrompido. A criação de Deus havia se corrompido. Então, na semana passada nós falamos que a criação, tudo que Deus criou, glorificava a Deus sendo aquilo que eles deveriam ser. O que é essa corrupção da criação de Deus? E quando a palavra de Deus ela nos diz corrupção da criação, é como se a palavra estivesse dizendo especificamente sobre uma criação, que é o homem. O homem havia se corrompido. A própria palavra diz que eles se entregavam, à violência, eles se entregavam ao pecado. Ou seja, eles se tornaram algo diferente daquilo que Deus sonhou para eles. Ao ponto de Deus se arrepender da sua criação. De Deus se arrepender, como nós falamos semana passada, da sua obra-prima que era o homem. Deus se arrependeu de ter criado o homem. Por quê? Porque ele se corrompeu. Porque ele se tornou um ser violento. E o que eu quero dizer com um ser violento? Um ser que rouba, um ser que mata. Um ser que agride, que ofende. Deus não havia sonhado isso para o homem. Deus não havia sonhado uma humanidade que se mata, que assassina um ao outro. Deus não havia sonhado isso. E a partir dessa perspectiva, Deus se arrepende de ter criado o homem. Por quê? Não foi para isso que eu criei o homem. Eu não criei o homem para ele matar os outros. Eu não criei o homem para ele roubar, para ele se prostituir. Eu não criei o homem para ele se entregar ao pecado. A humanidade estava distante do plano de Deus. A partir daí, Deus se arrepende. Olha, entendam como é forte essa palavra. Eu lembro quando eu li essa palavra, e a palavra diz, Deus se arrependeu de criar o homem. Eu trouxe essa palavra para a minha vida. Quando é que na minha vida Deus se arrepende de ter me criado? Todas as vezes que eu o magoo, todas as vezes que eu pego, todas as vezes que eu me distancio do seu plano. Ou seja, não viver a nossa vocação, não viver o chamado que Deus tem para nós, é de certa maneira magoar o coração de Deus. Todas as vezes que nós nos distanciamos daquilo que Deus tem para nós, é de certa maneira uma maneira de fazer com que Deus se arrependa de ter nos criado. Deus criou com um propósito, Deus nos criou com um propósito, com um sentido. Se eu me afasto desse sentido, se eu me afasto desse plano, é como se eu colocasse esse sentimento no coração de Deus. Irmão, então se você está me dizendo que se eu não viver a minha vocação, Deus vai se arrepender de ter me criado. Não estou dizendo isso. Por quê? Porque a nossa vocação ela passa por um caminho que se chama liberdade. Deus pode desejar que eu seja um religioso, mas ao mesmo tempo Ele nos dá a escolha. Você pode escolher ser ou não ser. E se você escolher não ser, entre aspas, um religioso, e aí depende da sua vocação, tá? Eu estou trazendo para a vida religiosa porque é a minha vocação. Você leva para a sua. Se você opta por não viver a vocação que Deus escolheu para você, isso não significa que Deus vai se arrepender de ter te criado. Porque você pode, digamos assim, eu sou chamado a ser um religioso, mas eu faço a escolha de viver o matrimônio. Deus não vai se arrepender de ter me criado, desde que eu viva uma vida santa naquilo que eu escolhi também. É claro que você tem que entender que existe aí um contraponto. Olha, Deus esperava algo de você e você precisa levar isso em consideração. Porém, uma coisa que sempre ficou no meu coração e que o Padre Ayrton me falou: a nossa vocação, ela se consolida quando existe a vontade de Deus e a nossa vontade. Ou seja, na minha vida existia a vontade de Deus para que eu fosse um religioso, e existia também a minha vontade de ser um religioso. Pronto, a minha vocação ela se consolidou.
Isso pode não acontecer, ou seja, Deus quer que eu seja um religioso, mas eu quero constituir um matrimônio. Pronto. Deus me fez livre para escolher. Ele me faz o chamado, mas eu sou livre para escolher. Isso não significa que ele vai se arrepender de ter me criado, porque eu posso viver uma vida santa no matrimônio também. Deus, ele se arrepende de ter nos criado quando a gente não vive a nossa vocação, ou seja, eu não me entrego à vocação, e aí eu me torno uma pessoa corrompida. Ou seja, eu não vivo nada do plano de Deus para minha vida. Nada. Porque daí eu não constituo um matrimônio, eu vivo fora da igreja, eu vivo fora dos mandamentos, eu não vivo uma vida de piedade, eu não reconheço Deus como meu Senhor. Aí sim, aí nesse ponto, como a palavra de Deus nos diz, ele se arrepende de ter nos criado, porque nós fugimos, nós nos distanciamos daquilo que ele queria para nós. E aí nós entramos nessa passagem por quê? Qual que era a visão de Deus naquele momento? E a palavra lá nos diz: toda criatura havia se corrompido. Não existia uma pessoa na face da terra que vivia o plano de Deus, a não ser Noé. A não ser Noé. A palavra nos diz que Noé era um homem justo. Era um homem justo. E aqui você precisa colocar atenção nessa palavra, por quê? Porque todas as vezes que você verificar a palavra justo no Antigo Testamento, isso é sinônimo para santo. Noé não era apenas justo, por quê? Porque nós temos uma concepção de justiça, ou seja, o que significa justiça? O catecismo nos ensina, a justiça ela é uma virtude cardeal. O que é uma virtude cardeal? Existem 4 virtudes cardeais: justiça, temperança, prudência e coragem, fortaleza. 4 virtudes cardeais. Por que elas são chamadas cardeais? Porque todas as outras virtudes, elas vêm a partir dessas 4. Todas as outras virtudes, elas vêm a partir dessas 4 virtudes. Por que elas são cardeais? Porque elas dão direção. Se você parar para pensar, né, uma bússola, ela tem ali as direções cardeais, ou seja, norte, sul, leste e oeste. As 4 virtudes, elas dão essa direção, elas dão esse sentido. A justiça, para os filósofos da Grécia Antiga, era a maior de todas as virtudes. E às vezes na nossa concepção, quando a palavra de Deus diz, Noé era um homem justo. O que significa justiça? Qual que é o significado? Dar a cada um aquilo que lhe é devido. Então, supondo que o Samuel, que está aqui comigo, ele é meu funcionário. E eu combinei com ele que o dia de trabalho dele, né, ele está tocando teclado aqui, combinei com ele que todas as vezes que ele tocar teclado para mim aqui no encontro vocacional, eu vou pagar R$50 para ele. O que é ser justo? Dar aquilo que eu combinei para ele, dar aquilo que lhe é devido. Se eu combinei R$50, eu não posso chegar para ele e falar, vou te dar 40, tá? Porque eu não gostei muito do que você tocou hoje. Tô 40, não, estou sendo injusto, preciso dar 50, o que lhe é devido. Aí, por que eu estou falando tudo isso? Para que você entenda que Noé não era apenas justo. No Antigo Testamento, quando essa palavra aparece, olha, essa pessoa ela era justa. Você precisa ir além, você precisa dar um passo a mais. Por quê? Se a palavra diz, olha, essa pessoa é justa, ela não era só justa, ela era santa. Era uma pessoa santa. Existe uma passagem aqui que fala que Noé andava com Deus. Ele andava com Deus, não que ele andava, né, fazia caminhada com Deus, mas os passos, as atitudes que ele tinha, as decisões que ele tomava, eram mediante a presença de Deus. Ou seja, isso significa o quê? Que as suas atitudes não eram pecaminosas. E isso, a partir disso, Deus enxerga Noé de maneira diferente como ele enxergava todo o resto da humanidade. Porque Noé não era uma pessoa corrompida. Existe uma passagem aqui em Gênesis ainda, que acontece com Abraão, muito semelhante a essa que nós lemos. Existiam 2 cidades chamadas Sodoma e Gomorra. Cidades que eram muito pecaminosas, tanto que a palavra de Deus ela diz que os homens e as mulheres que viviam nessas cidades, eles pecavam de tal maneira que o pecado deles chegou ao céu, olha só. O pecado daquele povo de Sodoma e Gomorra chegou até o céu. De tão forte, de tão abominável que era viver nessas cidades. Tanto que Deus, quando ele manda 2 anjos, né, para verificar essas cidades, só para você ter ideia, os homens, eles
assediam esses anjos. Porque um anjo, né, uma figura, quando ele, digamos assim, se encarna, né, posso dizer assim, quando ele se materializa, ele deve ser uma figura, digamos assim, bonita, né? O pecado daquela cidade era tão grande que quando os anjos eles entram para poder verificar o que acontecia naquela cidade, os homens daquela cidade assediam aqueles anjos. Oferecem inclusive as suas filhas, né, para aquela mulher que os acolheu. Se eu não me engano, né? Existe uma casa que acolhe esses anjos e acho que é Ló, se eu não me engano. Se eu não estou enganado, posso estar errado aqui. Mas é mais ou menos assim. Olha, nós oferecemos as nossas filhas e você entrega esses dois homens. Ou seja, é um pecado muito grande. E lá em Gênesis, Deus fala para Abraão, olha, eu vou destruir essas duas cidades. E Abraão faz um questionamento para Deus, mas Deus, e se houverem 50 pessoas justas dentro dessa cidade? Se houverem 50 santos, por conta da maioria, você vai destruir a cidade? Você vai aniquilar a cidade? Você vai aniquilar esses justos, esses santos, junto com toda a população que é corrompida? O que Deus responde para Abraão? Não. Se houverem 50 justos, eu não vou aniquilar essa cidade. Se eu encontrar 50 homens justos, como Noé, por exemplo, eu não aniquilo essa cidade. Aí Abraão, sabendo que não haviam 50, o que ele vai fazendo? Ele vai diminuindo esse número, até chegar a 10, se eu não estou enganado. E se houverem 10? E aí Deus vai respondendo, olha, se houverem 20, eu não destruo, até chegar a 10. E aí chega um ponto que Deus fala, olha, se eu encontrar uma única pessoa justa, eu não destruo. Mas nós sabemos na história que ele não encontra, não existe uma pessoa justa nessas cidades. E aí nós sabemos, essas cidades elas foram consumidas pelo fogo. Deus encontra justiça no coração de Noé. Deus encontra justiça no coração de Noé. E olha que bonito. Isso a gente tem que trazer para a nossa vocação. Porque Deus, ele já havia se arrependido de ter criado a humanidade e ele já havia tomado a decisão de destruir. A palavra de Deus nos diz, destruir todo ser vivente, todo ser que respira, todo ser que anda seria destruído. Porém, o testemunho de Noé faz Deus mudar de ideia. Cara, de verdade. Eu não sei como você recebe essa palavra, mas para mim isso é muito forte. O testemunho de um homem foi capaz de mudar Deus de ideia. Foi capaz de mudar a decisão de Deus. Olha só. Como é forte isso. Você entende? O seu testemunho ele pode ser tão forte que ele pode mudar a decisão de Deus. E olha, eu não tô querendo aqui mudar o que está na palavra de Deus. O Papa Paulo VI, ele diz o seguinte, a palavra de Deus, ela não mente. Ela não mente. Deus já havia tomado a decisão de aniquilar toda a humanidade. Mas a partir do testemunho, da piedade, da justiça, da santidade de Noé, Deus muda de ideia. E aí ele faz o seguinte, ele faz um chamado para Noé. Você vai construir uma arca. E por conta da sua justiça e da sua santidade, você vai colocar 2 membros de cada espécie, um macho e uma fêmea. E além disso, olha só, isso eu quero que você traga, que você guarde no seu coração. Por quê? Além dos animais, você também vai levar a sua família. A sua mulher, os teus filhos e as mulheres dos teus filhos. A palavra de Deus não nos diz que a família de Noé era justa. Não diz assim, olha, Noé era um homem justo e toda a sua família também era justa, não. A palavra de Deus só diz, Noé era uma pessoa justa, sua família não eram justos, não eram santos na presença de Deus. Porém, por conta da justiça de Noé, ele salva a sua família. Eu não sei qual é a realidade que você tem dentro da sua família. Eu posso falar por mim. A minha família não é uma família evangelizada. Meu pai, a minha mãe, a minha irmã, meu cunhado, não são pessoas que frequentam a igreja, não são pessoas que participam de missa. Eles têm sim uma concepção de Deus, mas não são pessoas, posso dizer assim, como nós dizemos dentro da igreja, convertidas, né? Não que nós sejamos totalmente convertidos, a conversão ela é diária. Todos os dias nós temos que nos converter. Mas eu sei que eles estão distantes da igreja. E a figura de Noé, ela me dá esse exemplo.
a partir da justiça, do testemunho, do exemplo de Noé, Deus ele salva a família também de Noé. Ou seja, a partir da nossa vocação, do nosso testemunho, da nossa justiça, Deus pode levar salvação para dentro da nossa casa. Deus pode levar salvação para dentro da nossa casa. E o mais bonito de tudo isso é como Noé, ele se assemelha à figura de Cristo. Porque se a gente parar para pensar, para nós sermos salvos, Cristo se entregou. Foi a justiça de Cristo que nos salvou. Não é a nossa santidade, não é a nossa justiça, não. É a justiça de Cristo. A partir da justiça de um homem, nós somos salvos. A partir do sacrifício de Cristo, nós somos salvos. Noé se assemelha a Cristo nisso. Porque é a partir da sua justiça que Deus decide renovar a face da terra. Deus decide dar mais uma chance à humanidade. Por quê? Porque Noé era uma esperança no coração de Deus. Olha, existe uma humanidade corrompida, mas ainda existe uma pessoa que é santa. E se existe uma pessoa que é santa, eu ainda posso gerar uma obra de salvação na vida do homem. E aí o dilúvio já não é mais uma aniquilação da humanidade, mas o dilúvio ele significa uma renovação da humanidade. Deus confia a Noé essa missão de renovar a face da terra, de renovar a humanidade. Porque a partir da sua justiça e da sua piedade existe esperança. Existe esperança. Através da sua justiça, Noé salva a sua família. Através da sua justiça e da sua santidade, Noé renova a face da terra. Irmãos, isso serve para cada um de nós na nossa vocação. Se nós vivermos aquilo que nós temos que viver, se nós formos aquilo que Deus sonhou para nós, nós podemos renovar a nossa família, nós podemos renovar o mundo. Olha o testemunho dos santos. Os santos levam isso, sabe? Por exemplo, São João Paulo II, mais uma vez eu falo dele. E eu gostaria de falar em todos os encontros que eu vou gravar esse ano sobre a figura de João Paulo II. Porque o testemunho desse homem como Papa gerou renovação para os corações. Olha, João Paulo II, o testemunho de João Paulo II nos dá orgulho de sermos católicos. Essa é a verdade. Eu não posso falar com outras palavras. Quando a gente olha para São João Paulo II e a gente vê que a nossa igreja teve um Papa como ele, nós podemos bater no peito e falar, eu sou católico. Sabe por quê? Isso já aconteceu diversas vezes comigo. Pessoas que nem eram católicas falarem dele, do exemplo dele. Olha, eu não sou católico, mas eu me admiro com a figura do Papa João Paulo II. Várias vezes eu já ouvi isso. João Paulo II manifestou a glória de Deus no mundo através do seu exemplo. João Paulo II, através da sua santidade, da sua piedade, manifestou a figura de Cristo. Mostrou um Deus que está vivo no coração do homem que busca a santidade. Olha, um homem que vive no pecado, um homem que vive na sua soberba, no seu orgulho, não manifesta um Deus vivo. Mas um homem que busca a santidade, eu posso dizer, no seu testemunho e nas suas ações, manifesta a vida de Deus. Mostra para Deus. Aliás, mostra para o mundo. Deus está vivo. Nós temos até aquele filme, né? Que o próprio título é Deus não está morto. Porque existe um filósofo chamado Nietzsche que ele afirmou: Deus está morto. Deus está morto. Por que ele falava isso? Porque ele não conseguia perceber, ele não conseguia enxergar Deus vivo na sua vida, no seu testemunho. Ele é um filósofo que tem uma história muito interessante, eu trago ela para vocês. Uma vez, ele vendo as pessoas indo para a igreja, né, o sino batia na sua cidade, eles viam as pessoas indo para a missa, olha só que coisa interessante. E ele se questionava, por que as pessoas acreditam em Deus? Por que as pessoas vão para a igreja? Por que elas vão para a missa? E ele, por conta própria, ele resolveu ir para a missa. Infelizmente essa é uma história triste, mas eu trago ela para vocês como exemplo para nós, né? Como aprendizado. Ele resolve ir para a missa. Mesmo sendo um ateu, mesmo afirmando que Deus não existia, ele resolve ir para a missa. E ele diz que ele foi para a missa, ele viu as pessoas comungarem, receberem o corpo de Cristo,
Só que ele não via felicidade nelas. Naquela realidade, naquela comunidade que ele foi, naquela igreja que ele foi, ele via pessoas comungarem e receberem aquilo que nós, né, como ele diz, né, aquilo que eles chamam de corpo de Cristo, mas eu não vejo alegria na afeição deles. Por isso, para mim, ele afirma, Deus está morto. Por isso, para mim, Deus não vive. Ou seja, os cristãos que deram um mau testemunho, eu posso dizer nesse momento, cristãos corrompidos, que não viviam aquilo que deveriam viver, manifestaram um Deus morto. À medida que nós buscamos a santidade, à medida que nós nos tornamos pessoas justas, à medida que nós somos como Noé, somos aquilo que fomos criados para ser, nós manifestamos a figura de um Deus vivo. Deus vive em nós. Deus vive em nós. É só você olhar a figura dos santos. A figura dos santos nos comove. A figura dos santos nos atrai. Por quê? Porque assim como Santa Catarina nos diz, aliás, Santa Teresa d'Ávila nos diz, chega um ponto da vida espiritual que já não é mais a pessoa que vive. Santa Teresa, ela diz na sétima morada, já não é mais a pessoa, é o próprio Deus que vive nela. São Paulo afirma isso, já não sou mais eu que vivo, é o próprio Cristo que vive em mim, ou seja, eu me esvaziei da minha vida, já não sou mais eu, não é mais o José, mas é o próprio Deus que vive em mim, ou seja, percebe, olha como é forte, Deus vive. Se Deus vive em mim, esse Deus ele pode tocar as pessoas, se Deus vive em mim, ele pode falar com as pessoas, se Deus vive em mim, ele pode atrair as pessoas, para quê? Para a salvação. Para a salvação. E aí nós entramos num outro ponto da vida de Noé, por quê? Porque Deus pediu para Noé construir uma arca, um barco. Olha, constrói uma arca, tal altura, tal comprimento, tal diâmetro, constrói uma arca. O que a arca ela simboliza para nós? A arca de Noé, ela é uma prefiguração, assim como Noé foi prefiguração de Cristo por conta da sua justiça, ele salva a humanidade, ele renova a humanidade. A arca de Noé, ela é uma prefiguração da própria igreja, da igreja católica. Constrói essa arca. Se Deus vive em nós, nós atraímos as pessoas para essa arca que é a igreja. Nós construímos essa igreja. Se Deus vive em nós, nós atraímos as pessoas para entrar. Por quê? Na nossa fé nós cremos, e assim como na arca de Noé, só será salvo do dilúvio, só será salvo da condenação, só será salvo dos fins dos tempos quem estiver dentro da arca, quem estiver dentro da igreja. Quando eu falo isso, não estou dizendo que para você ser salvo você tem que estar aqui, ó, fisicamente dentro da igreja. O que é estar dentro da igreja? É estar em comunhão com a igreja. Por exemplo, se você comete um pecado mortal, você é desassociado da igreja. E como você se associa de novo? Através da confissão. Só serão salvos aqueles que estão dentro da arca, aqueles que estão dentro da igreja. E como nós salvamos mais pessoas vivendo uma vida santa? Essa vida santa que vai atrair as pessoas para dentro. Essa vida santa que vai, digamos assim, fazer com que as pessoas enxerguem o local de salvação, porque fora da arca não se salvou ninguém. A arca de Noé é uma prefiguração da igreja. E olha que bonito, porque o que tem a ver, né? Nós lemos aqui na passagem a altura, o diâmetro, né? A largura, os locais, os compartimentos. O que tem a ver isso? A própria hierarquia da igreja. A própria hierarquia da igreja. E onde eu quero chegar com isso? Não com o poder, né? O Papa é a autoridade maior, o cardeal, não. Onde eu quero chegar com isso? Todos nós, todo ser humano tem um lugar dentro da igreja. Olha que bonito. Todo ser humano tem um lugar dentro da igreja. Não existe um limite de ocupação para essa arca. O limite de ocupação, se eu posso falar de um limite, é o de todas as pessoas. Todas as pessoas podem estar dentro. Todas as pessoas são chamadas a viver dentro da igreja. Existe um documento da igreja chamado Lumen Gentium, um documento que foi escrito no Concílio Vaticano II. O que é o concílio? Um concílio é a reunião dos bispos que precisam discutir alguma situação dentro da igreja. O Concílio Vaticano II ele foi,
digamos assim, convocado pelo Papa João 23 para se discutir a questão evangelizadora e se tomarem atitudes diferentes, tomarem uma nova postura para levar salvação para as almas. E o documento Lumen Gentium, ou seja, se eu não me engano é Luz dos Homens ou Luz Gentil, alguma coisa assim a tradução, ele vem falar dessa posição que cada pessoa tem dentro da igreja. Então nesse documento se fala qual que é a posição dos bispos, qual que é a posição do Papa, qual que é a posição dos leigos, qual que é a posição dos religiosos, o que cada um tem que fazer, o que cabe a cada pessoa fazer dentro ali da sua vocação, dentro ali, inclusive eu oriento vocês a lerem esse documento, é um documento muito importante. Se eu não me engano é o primeiro documento conciliar, Lumen Gentium. O que cada pessoa deve fazer dentro da igreja, o que cada pessoa deve ser dentro da igreja, o que isso simboliza para nós, junto com essa passagem que nós lemos. Cada pessoa tem o seu lugar. Cada pessoa tem o seu lugar. Isso inclusive me lembra aquela passagem de João, capítulo 14, quando Jesus diz: na casa de meu pai existem muitas moradas. Existe um lugar reservado para cada um de nós. Dentro da igreja existe um lugar reservado para cada um de nós. Existe um lugar reservado para você. Mais uma vez eu te digo, Deus tem um chamado para você. Deus tem um propósito, um sentido de vida. E esse sentido, eles se encontram dentro da igreja. Dentro da única instituição que não foi inaugurada por um homem. Aliás, por um homem sim, mas um homem que também era Deus. É a única instituição que foi inaugurada, que foi estabelecida no mundo por nosso Senhor Jesus Cristo, que é a Igreja Católica Apostólica Romana. Me perdoem, podem falar o que for, mas eu posso dizer até com um argumento histórico. É a única instituição, é a única igreja que foi fundada por Cristo. Cristo que é esse novo Noé, que veio nos chamar a entrar para essa barca. Veio nos chamar, e aqui entra também a figura de São Pedro, porque São Pedro era pescador. Jesus ele confia a sua igreja a um pescador, alguém que sabia como, digamos assim, guiar um barco, né? É muito interessante essa associação que nós podemos fazer, porque se a igreja é essa nova arca, então nada melhor do que chamar alguém que sabia navegar para conduzir ela. O primeiro papa da nossa igreja, São Pedro, era justamente um pescador que recebeu essa arca de salvação, que nós, na nossa vocação, possamos buscar essa justiça, essa santidade que atrai as pessoas para dentro da arca, porque só vai se salvar quem estiver dentro dela. Só vai se salvar quem estiver dentro dela. Que na nossa justiça, na nossa santidade, que na nossa vocação nós possamos ser como Noé, aquele que constrói a arca, né? O que é construir a igreja? O que é construir essa arca na nossa vocação? É justamente isso. Construir um ambiente no qual as pessoas se sintam confortáveis. Eu não estou falando de um ambiente físico. Eu estou falando de um ambiente espiritual, um ambiente de amor, de fraternidade, de caridade. Um ambiente que acolhe, um ambiente que ama. Que na nossa vocação nós possamos ser como Noé, justo, que assume a sua vocação, que assume a sua missão e que não tem medo de fazer aquilo que Deus nos chama a fazer. Muito obrigado pela sua participação, que Deus te abençoe. Se você gostou desse encontro, compartilha, curte, manda aqui o seu comentário, fala o que você gostou, o que você não gostou, e semana que vem a gente se encontra mais uma vez. Muito obrigado, Deus abençoe vocês.